Meu nome é Lucas Chiabi, tenho 27 anos, sou fundador do Ciclo Orgânico. Então, o Ciclo Orgânico ele funciona da seguinte maneira, a gente oferece um serviço de assinatura, que você entra no nosso site, faz a assinatura de um baldinho, paga uma mensalidade e a gente te entrega um baldinho em casa. Você separa todo o seu orgânico e a gente coleta de bicicleta em casa. A gente coleta o orgânico, transforma em adubo e depois devolve esse adubo para cada pessoa que participa. Então, a gente se inspirou muito na Revolução dos Baldinhos. É um projeto que acontece lá em Florianópolis, dentro de uma comunidade, e é bem bacana. Assim, a própria comunidade resolveu fazer a compostagem para tentar resolver um problema da coleta do orgânico que não tinha coleta de lixo na comunidade. E começou a ter casos de doença, né? Justamente pela falta de coleta do orgânico, que atraiu o rato e começou a dar um problema de saúde. E aí os moradores se juntaram para fazer um esquema de coleta do baldinho, do orgânico, e fazendo compostagem na própria comunidade. E aí foi crescendo lá, chegou a ter mais de 200 moradores com a coleta, com o baldinho. E eu acho que essa foi a grande inspiração. Na época da faculdade, a gente começou a levar o nosso orgânico com baldinho para a faculdade, justamente inspirado na Revolução dos Baldinhos. E a gente começou a perceber que tinha muita gente na cidade que queria fazer compostagem, mas que o principal receio era a questão, não tenho espaço, como é que eu vou cuidar das minhocas, ou falta tempo. E a solução do baldinho funcionava muito bem. Então, a gente acredita que hoje em dia a gente vive na mágica do lixo, né? Existe uma mágica do lixo que rola na sociedade, que você bota no saco preto, ele some, e você não vê para onde que ele foi, a quantidade de resíduos que gerou. Então, como a gente não se dá conta do impacto que a gente está gerando todo dia, é muito difícil da gente mudar nossos hábitos de consumo, né? Mudar a nossa cultura. Então, no ciclo a gente acredita que é importantíssimo que cada pessoa saiba para onde que o resíduo dela está indo, o impacto que é gerado, né? E a importância que isso tem, para de fato fazer sentido e a gente cada vez mais se estimular a estar fazendo compostagem. A gente recebe escolas gratuitamente aqui para conhecer tanto o processo de compostagem, a importância da gente fechar o ciclo, né? Conhecer todas as minhocas e como é que elas funcionam, né? E além das outras atividades que tem aqui no parque, né? Aqui no parque a gente tem abelha sem ferrão, tem bioconstrução, tem trilha, tem um monte de coisa bacana. Então hoje a gente não tem ação em comunidades, periferias, áreas, apesar da gente ter essa vontade. O que falta pra gente, falta braço para estar tocando tantos projetos. O que a gente faz é toda pessoa que entra em contato com a gente com algum projeto desse tipo, a gente busca ajudar com o que a gente tem de experiência, com o que a gente tem. Então, no ciclo a gente tem um desafio que a gente trabalha com logística, né? Então a gente precisa de uma quantidade mínima de assinantes em um determinado bairro para justificar uma coleta porta a porta, de bicicleta e tudo mais. O próximo bairro que a gente vai começar a atender é a Tijuca, que já tem uma quantidade grande de pessoas interessadas. E depois a intenção é continuar expandindo para a Zona Oeste, então Barra, Recreio e por aí vai. E a parte de Niterói também, que a gente também não atende. Tem outros bairros que a gente tem menos demanda, que é mais difícil fazer uma coleta porta a porta. Então, nossa ideia é criar mais pontos de entrega, que as pessoas consigam levar até um determinado ponto e a gente consiga atender. Cada bairro, a data da coleta, cada bairro tem um dia que a gente faz a coleta e quando você se inscreve no Ciclo Orgânico, você fica sabendo qual é o dia da sua coleta. Então, você já sabe que, por exemplo, o Jardim Botânico, toda terça-feira de manhã é o dia da coleta do baldinho. Então a pessoa já se programa ou para deixar na portaria ou para ter alguém em casa para receber o ciclista. A principal rede social é o Instagram, tem um blog também no nosso site, tem Facebook, tem o WhatsApp do ciclo também que a gente atende. Basicamente são essas mídias. A gente optou por fazer primeiro aqui no Rio de Janeiro, tudo mais, principalmente na Zona Sul, para a gente poder aprender de fato, né? A equipe, a maior parte vem da Baixada. Então foi no esquema de parceria. Cada espaço que a gente utilizou para fazer compostagem, um como escritório e tudo mais, a gente propôs uma parceria em que a gente oferecia algo em troca, como atividade educacional, como composto, ou como a compostagem dos próprios resíduos, em troca do espaço. Então, o principal perfil aí de assinante do Ciclo Orgânico são mulheres, acho que 90% dos assinantes são mulheres,
E na grande maioria já tem consciência ambiental, então já fazem reciclagem, ou já se alimentam de orgânicos, ou já tem uma visão mais crítica a respeito do consumo e tudo mais. E assinam o ciclo orgânico como uma forma de fato, destinar o resíduo para um local correto. E é isso, já tem essa preocupação. Então, tem várias outras que entraram em contato, né? Assim, a grande maioria dessas outras iniciativas que surgiram depois da gente entraram em contato. Falaram, não, eu resolvi fazer na minha cidade, porque eu achei bem bacana o ciclo orgânico e tudo mais. Então a gente já procurou, de alguma forma, esse tipo de parceria, né, com escola pública e tudo mais, já é um grande apoio que a prefeitura dá pra gente. A gente tem uma parceria com a Light lá de Caxias, então a Light manda poda triturada das árvores para a gente estar fazendo a compostagem. A Conlurb também a gente consegue pegar lá com eles poda triturada para estar fazendo compostagem. Se uma empresa decide coletar lixo, qualquer tipo de lixo na cidade, qualquer tipo de resíduo, ela tem que se cadastrar na Conlurb. E aí é engraçado que quando a gente foi se cadastrar no Conlurb, a gente foi ver o regulamento, falava que assim, nem considera a possibilidade de ser de bicicleta, né? Então foi engraçado. A gente falou, cara, então não tem como a gente se cadastrar no negócio, porque a lei nem contempla, porque quem fez a lei nem imaginava que isso fosse possível. Mas mesmo assim a gente não se cadastrou, continua coletando, a Conlurb sabe e mesmo assim nunca teve problema. A principal forma como as pessoas aderem ao ciclo é por recomendação, né? Então a gente acredita que quanto melhor a gente consegue oferecer o serviço, mais as pessoas vão estar indicando e recomendando, né? Mas a gente trabalha muito com rede social, muito com e-mail marketing, com marketing de conteúdo, né? Com blog e tudo mais. Participando de evento, indo em escola. Acho que é um pouco de tudo, mas o principal é oferecer um bom serviço para que as pessoas indique para amigo, familiar e tudo mais. Então, o objetivo é de fato ver uma cidade inteira fechando o ciclo de baldinho mesmo, né? Fazendo compostagem, tendo seu baldinho, tendo um esquema de coleta. Eu acho que seria um sonho realizado mesmo, né? Então, a gente incentiva. Tem um outro parceiro nosso que é o Plástico Precioso, que fica aqui pertinho da gente. A gente costuma indicar que as pessoas destinem corretamente e tudo mais. No blog tem um monte de dica nesse sentido, mas acaba que a gente está bastante focado no orgânico. O valor da assinatura média ele varia entre R$50 a R$75 por mês, né? Então o que acontece? A gente tem a restrição de espaço, né, de local, e a gente acabou percebendo que quem assina o ciclo orgânico é a pessoa que já enxerga a importância de estar fazendo a compostagem, né? E acontece que, geralmente, quem enxerga essa importância e tudo mais, geralmente é a pessoa que tem um grau de instrução maior e tudo mais. Então, acaba que a grande maioria das pessoas que assinam o ciclo orgânico são pessoas de uma classe mais alta, vamos dizer assim, né? Mas não impede que uma pessoa de comunidade assine o ciclo orgânico. A gente já teve alguns assinantes que moravam em comunidade que, mesmo assim, a gente coletava. Na Ladeira dos Tabajara, a gente já teve mais de um assinante lá. Que a gente coletava no pé da escada, combinava para a pessoa descer a escada, a gente coletava. Tem uma outra comunidade no Flamengo, a gente sobe a comunidade para fazer a coleta do baldinho, mas ainda assim é minoria no ciclo orgânico. As dificuldades que a gente enfrentou, né? À medida que foi crescendo, a gente começou a ver que essa estrutura que a gente tem de estar fazendo toda a compostagem de forma quase que artesanal, né? Fazendo tudo na paina enxada, em pequenos locais e tudo mais. Chegou uma hora que esse modelo já não estava funcionando para o tamanho, para a quantidade de resíduos que a gente estava coletando. A gente chegou a um ponto de ter que cancelar vários clientes, a gente falou que a gente não tem condição de estar atendendo. E aí o que a gente fez, a gente foi buscar um financiamento para montar um pátio de compostagem maior, comprar um caminhão e poder conseguir ganhar a escala. Aí hoje a gente continua coletando de bicicleta, porta a porta com ciclistas, só que a gente junta em alguns pontos e leva de caminhão para Caxias uma vez por semana. E aí lá sim tem um pátio de compostagem mecanizado, que aumentou a escala da compostagem. E a gente entendeu que era mais importante a gente aumentar o impacto, aumentar a quantidade de resíduos coletados, que valia a pena ainda assim mecanizar e tudo mais e crescer o projeto.